Muito bem, nós estamos... E aí, aquela velha pergunta, se o texto precisa ser entendido no seu contexto, buscando sempre o sentido original, o sentido primeiro, como se pode se fazer teologia com uma coisa dessa? Como eu posso fazer teologia de um texto que eu não tenho o seu sentido primeiro? Não faça. Não essa faça. É a intenção dos escritos? Não faça. Nem de tudo você tem a chave de explicação. Não faça. Deixa como está. Aqui, para nós cristãos, basta o sensus plenior. Os judeus escutem até hoje e não chegam a nenhuma conclusão. Não, escute. Isso tem que ter um fruto, não, padre. Não tem, isso tem que ter não tem. Profundidade. O número da besta no Apocalipse é 666. O que significa isso? Ora. Já Santo Irineu, no século II, dizia: a chave de interpretação foi perdida. Mas muitos falam que é o imperador. Mas qual é a prova que dão? Pelo menos tentaram fazer teologia. Bom, tentaram, mas fizeram? Não dá para fazer uma teologia? Dá para você falar o que é possível, mas eu posso elencar 30 possibilidades. Se você não pode acertar nenhuma, é melhor deixar as 30 de lado e ir para um texto que você entenda. Nem tudo na Bíblia é compreensível totalmente. Isto aqui é um livro escrito há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Nem tudo está claro, até para os especialistas. Até. A gente faz o possível e, claro, quem estuda mesmo, quem se entrega, quem dedica a vida ao estudo da Bíblia, é evidente que um conhecimento profundo tem. Uns livros mais, outros livros menos. Mas é um texto que tem 2.500 anos, se levarmos em conta o Antigo Testamento, ou mais até de 2.500 anos. E que chegou a nós através de 1.000 cópias feitas à mão, porque até o século XV da nossa era não existia imprensa. Mas as cópias não eram raras, sobretudo no mundo antigo? Eram raras as cópias, sim, mas tinha que ter, na Igreja Universal tinha que ter. Tinha que ter. A Bíblia precisava ser um livro de pregação, de oração para todos os cristãos, na Europa inteira, no Médio Oriente, no norte da África. Precisava que houvesse diversas cópias. Não vou dizer que fosse possível na antiguidade a infinidade de cópias que nós temos hoje. Mas você acha que a Igreja de Roma, durante 1000 anos, se contentaria com 2 ou 3 e seriam suficientes? Nós temos de peso para a análise crítica da Bíblia, nós temos mais ou menos 2.000 papiros de peso para colocar... Que estão mais aproximados do original, é isso? Não é que estão mais aproximados, é que trazem leituras, aí você compara um com o outro, compara o terceiro com o quarto, pega um texto mais antigo, se sabe, por carbono 14, e vê se os textos batem em tudo. Tem textos que nós não entendemos bem, o hebraico ele foi corrompido literariamente, então é melhor olhar a tradução grega do 70, do século III a.C., antes que acontecessem tantas corrupções, até chegar ao texto massorético, ele também emendado. Olha aí. Ou seja, nunca vamos poder com absoluta certeza... Não, com absoluta certeza temos mais de 90%. De toda a Bíblia? De toda a Bíblia. Não, isso aqui no Novo Testamento, não? Não, toda. Por causa das comparações que se fazem.
por exemplo, um manuscrito, o mais velho do Antigo Testamento, que está em nossas mãos, que existe na humanidade, é um códice do século X. Eu posso comparar esse código em hebraico do século X com uma tradução dele mesmo do século IV da nossa era. Ou até do século I, se pegarmos os textos de Qumran. E se batem e se vê que 1000 anos ou mais não destruíram a bondade e a fiabilidade do texto. E isso, então, dá credibilidade aos textos. Dá credibilidade. Mas, às vezes, existe um outro versículo, as Bíblias críticas, escritas em hebraico e grego, têm um aparato crítico e se vê lá que, em alguns manuscritos, a palavra é diferente. Uhum. Agora, também tem uma coisa, a igreja nunca, jamais definiu um dogma de fé a partir de um versículo. Menos ainda se o versículo é corrompido ou não totalmente inteligível. Mas já afirmou dogmas os quais não estão tão bem fundamentados na Bíblia, né? Não estão Aí fundamentados. recorrem a ferramentas da teologia, né? Como, por exemplo, um ou outro dogma de Maria, por exemplo. Nem isso. Se recorre, em primeiro lugar, ao sensus fidelium. Sabe? O sentido de todos. O que todos sempre acharam, o que todos sempre acreditaram, aquilo em que creram em todas as épocas, é um critério valioso para a verdade. Eu me lembro que no último dogma de Pio XII sobre a Assunção de Nossa Senhora, minha mãe foi consultada. Ah, teve uma enquete popular, uma espécie no mundo inteiro. No mundo inteiro, Pio XII consultou o catolicismo inteirinho. Minha mãe recebeu o papel para dizer o seu parecer. Eu não, porque eu era muito criança naquele... Mas, a seu ver, não é uma iniciativa pastoral um tanto frágil para definir um dogma? Não, se a igreja inteira, se todas as dioceses do mundo, todos os bispos, todos os padres, os fiéis, estão de acordo e querem, o que mais para dizer que aquilo vem de Deus? Só se ele aparecer. Muito bem. Certo? Bem, continue. Então, nós retomamos aqui a nossa leitura no versículo 35 do capítulo 8, abrindo então a boca e partindo desse trecho da Escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Lucas envolve tudo isto num grande mistério luminoso. É a arte dramática de transmitir. E o eunuco não mais o viu. Sumiu do nada, né, Filipe? Não é que sumiu, é Lucas quem está escrevendo isso. Sim. É Lucas quem está dando um ar de sobrenatural a tudo isto. Mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Padre, por que aqui a conclusão do encontro se deu com o batismo? Porque o batismo é o início de tudo, né? Mas a gente aprende em teologia que primeiro batismo. Eles ouviam o querigma e passado sim, tempo... Mas isso aí foi feito por Filipe. Primeiro explicou um texto. Naturalmente se entende ou se subentende que o eunuco aceitou aquele texto e aceitou Jesus. Nada impede. Bom, mas também o texto não diz tudo, né?
deve ter conversado sobre muita coisa, mas Lucas quis dar um ar de sobrenatural a essa passagem. O versículo 40, e assim nós concluímos: quanto a Filipe, encontrou-se em Azote, e passando adiante anunciava boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. E aqui Lucas abre caminho para um helenista que, né, é capaz de sair além fronteiras. O mesmo ele não fez. E interessante, Lucas parece dizer ou querer dizer que a porta da conversão e da aceitação dos pagãos deveria ser aberta por Pedro. E, de fato, o capítulo 10º diz isso. Mas aqui nós temos um primeiro pagão que entra na igreja, não através de Pedro, e sim através de alguém de segunda grandeza, como era Felipe. Interessante isto, não é? Interessante. Primeiro ele começa aquela apologia inteira com Estevão, né? Que é um dos helenistas. E agora com Filipe. Percebe-se que o anúncio, né? Quer dizer, Pedro abriu oficialmente as portas, mas quem vai mesmo geograficamente chamar e aumentar será Paulo. Né? Enquanto Pedro fica com os judeus. Temos que finalizar o nosso curso. É verdade, um curso. Hoje vimos muitas coisas. Falamos até sobre as variantes textuais da Bíblia. Vale a pena, durante os dias feriais, darmos mais uma olhadinha sobre isso. A você e a sua família, um bom domingo. Bom domingo da minha parte também.